Esta análise é baseada no caderno de estudos ESP-ASS 24, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, assusta muita gente por parecer só um monte de regra para decorar. Redação oficial. Mas a nossa abordagem vai ser um pouco diferente. A ideia é quase que construir um documento do zero, passo a passo, entendendo a lógica, o porquê de cada detalhe. O foco, claro, é desvendar como a banca FGV pensa, como ela transforma algo que parece simples num campo minado lá na prova da Assembleia Legislativa de Rondônia. E essa abordagem é tudo. Porque a FGV não vai te perguntar a regra decorada, ela quer saber se você entendeu a lógica por trás. Redação oficial, no fundo, é o Estado falando. É a voz da administração pública no papel. E essa voz tem que ser precisa, impessoal, clara. Dominar isso é o que separa quem acerta uma questão na sorte de quem realmente gabarita o tema com segurança, sabe? Perfeito. Então, para começar a construir esse nosso documento, a gente não começa pela primeira palavra, imagino eu. Começamos pela base, pelos princípios. O material do professor Lessa começa exatamente por aí, né? Pelos atributos. Exatamente. Antes de você pensar em digitar ofício, número tal, tem 6 princípios que precisam estar na sua mente. O mais famoso, que todo mundo já ouviu falar, é a impessoalidade. A ideia é que não sou eu a especialista ou você o apresentador escrevendo. É o cargo, é o órgão. Por isso, aquela coisa de eu acho, na minha opinião, simplesmente não existe. A voz é a do Estado. Entendi. E isso vai além de só não usar a palavra eu, né? O texto não pode ter tipo um tom pessoal, uma emoção de quem escreve. Perfeito, é exatamente isso. Imagina um parecer técnico que diz: fiquei muito feliz em constatar que o projeto é viável. Essa carga emocional fiquei feliz viola a impessoalidade na hora. O correto seria algo como: constata-se a viabilidade do projeto. É sutil, mas é a diferença entre um diário pessoal e um documento de Estado. E a banca adora essas sutilezas. Certo. Bom, depois da impessoalidade, o material lista clareza, precisão, objetividade e concisão. E aqui eu confesso, para mim, objetividade e concisão sempre pareceram a mesma coisa. Olha, essa é uma dúvida clássica e é uma mina de ouro para o examinador. Vamos pensar numa analogia? Objetividade é ir direto ao ponto, sem rodeios, é traçar uma linha reta. Você não pergunta do tempo antes de pedir um relatório. Você vai lá e pede o relatório. Já a concisão é economia de palavras, é dizer muito com pouco. Um texto pode ser super objetivo, ir direto ao assunto, mas ser prolixo, usar palavras a mais. Concisão é a arte de cortar o excesso. Ah, agora a ficha caiu. Objetividade é o caminho, concisão é a eficiência no caminho. E para fechar esses pilares, a gente tem formalidade e padronização. Que são quase irmãs, né? Sim. A formalidade exige a norma culta e o tratamento correto, que a gente já vai ver. E a padronização? Bom, ela garante que todos os documentos do governo tenham a mesma cara. A mesma estrutura. O Manual da Presidência unificou o antigo ofício, o memorando e o aviso num modelo só, o chamado padrão ofício. Para quê? Para criar uma identidade, uma organização. Faz todo sentido. Ok, a mentalidade está definida. Agora a gente precisa se dirigir a alguém. E aí entramos na parte que parece ser a mais traiçoeira. Os pronomes de tratamento. É um labirinto de Vossa Excelência, Vossa Senhoria. É um labirinto cheio de armadilhas da FGV. Mas tem um mapa, tem uma lógica. A regra geral, para a grande maioria das autoridades dos 3 poderes, é usar Vossa Excelência. O pulo do gato não está aí. O problema, sabe onde está? Nos detalhes. Principalmente no vocativo. Vocativo. É o chamamento inicial, né? Tipo, o prezado fulano de um e-mail. Exato. E no mundo oficial, ele é super rígido. E aqui vem o primeiro grande pega-ratão. O uso do excelentíssimo senhor. Muita gente acha que usar excelentíssimo é sempre mais chique, mais respeitoso.
Mas na maioria das vezes é um erro. Esse vocativo é restrito, sabe? É só para os chefes de poder. Presidente da República, do Congresso e do STF. E só. Peraí, como assim? Então, se eu escrevo para um juiz ou para um deputado e começo com excelentíssimo senhor juiz para ser educado, eu tô errando? Exatamente. Você não está sendo mais educado, você está mostrando que não conhece o manual. Para essas outras autoridades todas, juízes, senadores, governadores, o vocativo é simplesmente senhor, mais o cargo. Senhor juiz, senhor senador. A simplicidade aqui é a forma correta. As bancas amam colocar excelentíssimo como alternativa porque parece certo. Caramba, essa é fundamental. Outro ponto que sempre me deu um nó é a concordância. O material chama de regra de ouro. O pronome é vossa, que soa como segunda pessoa, mas o verbo vai para a terceira. Vossa Excelência solicitou e não solicitastes. Parece estranho. Parece, mas tem uma lógica. É que, embora você fale com a autoridade, o tratamento se refere ao cargo dela, à excelência dela. É como se o sujeito fosse a excelência. E a excelência é terceira pessoa. Por isso, o verbo concorda com a terceira pessoa. Agora, o adjetivo é outra história. Ele concorda com o sexo da pessoa. Então, para uma ministra é Vossa Excelência está tarefada. Para um ministro, atarefado. Ah, faz todo sentido agora. E o material também fala de uns termos que caíram em desuso, tipo digníssimo e ilustríssimo. Outra armadilha clássica, a banca sabe que quem estudou há mais tempo tem isso na memória. O manual atual aboliu. A lógica é bem elegante, na verdade. A dignidade já é um pressuposto do cargo. Você não precisa adjetivar. Usar DD hoje em dia é um arcaísmo, é um erro. Entendi, a comunicação ficou mais limpa. E para fechar esse bloco, a diferença entre Vossa Excelência e Sua Excelência. Uma distinção técnica, mas que derruba a gente. A regra é simples. Vossa é quando você fala com a autoridade, dentro do texto. Sua é quando você fala da autoridade. O melhor exemplo é o envelope. No envelope, você não está falando com o deputado. Você está falando com os correios, informando de quem é aquela carta. Por isso, no endereçamento, o correto é a Sua Excelência, o senhor deputado tal. É uma questão de perspectiva. Perfeito. Já temos a mentalidade, o tratamento. Agora, como a gente se despede? Como termina a conversa? O material mostra que os fechos foram muito simplificados. Nossa, e que bom que foram. Antes era uma lista confusa. O manual de 2018 resolveu com uma regra binária. Ou é um, ou a outro. A regra é baseada só na hierarquia. Se você escreve para uma autoridade de hierarquia superior à sua, o fecho é respeitosamente. Ponto final. Para todo o resto, ou seja, mesma hierarquia ou hierarquia inferior, o fecho é atenciosamente. É só isso. Sério? Superior usa respeitosamente e todo o resto usa atenciosamente. Parece simples demais. Cadê a armadilha? A armadilha é a simplicidade. A banca sabe que a regra é fácil. Então, o que ela faz? Ela enche as alternativas com outras palavras que parecem educadas. Cordialmente, saudações, com os melhores cumprimentos. Tudo isso está errado no contexto de um ofício. A escolha não é sobre o que soa melhor. É respeitosamente ou atenciosamente, não tem plano C. Ok, vamos para um cenário prático. Um coordenador da Assembleia escreve para o governador do estado. Hierarquia, inferior para superior, sem nem pensar, respeitosamente. Qualquer outra coisa na prova é distrator. Certo. Agora, um deputado estadual para outro deputado estadual. Mesma hierarquia, atenciosamente, fim de papo. A lógica é essa. E essa rigidez toda se conecta com aquele princípio da formalidade e da padronização lá do começo, né? Exatamente. A despedida não é uma escolha de estilo pessoal. É o cumprimento de uma norma. Errar o fecho é um erro técnico. E a FGV cobra. Excelente. Cobrimos os pilares, o tratamento e a despedida. O material do professor Lessa também tem uns flash memos com os detalhes rápidos. Por exemplo, a formatação. Fonte, margem. Isso cai em prova.
Pode cair, mas de forma inteligente. A banca não vai pedir para você citar o tamanho da fonte. Ela vai testar se você entende o princípio por trás, a padronização. Mas, olha, é bom ter em mente o básico. Fonte calibre ou Carlito, tamanho 12. Alinhamento justificado. A margem esquerda é maior, com 3 centímetros, para poder furar e colocar no processo, sabe? E a numeração de página só aparece a partir da segunda folha. Tudo tem um porquê. E a assinatura, qual é o padrão? Ponto importante. A assinatura em si, de preferência em azul ou preto. Mas o que importa mesmo é o que vem embaixo dela, a identificação do signatário. Tem que ter o nome completo e o cargo. É isso que dá autoridade e responsabilidade para o documento. Sem isso, o ofício fica falho. Certo. Acho que conseguimos montar nosso documento entendendo cada pedacinho. Para a gente ir fechando, o professor Lessa termina o material com uma citação de Provérbios que eu achei fantástica. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É uma citação perfeita, porque ela resume o espírito da coisa. Todas essas regras de formalidade, de tratamento, não são para criar burocracia, para afastar as pessoas. É o contrário. Elas são um mecanismo para garantir que a comunicação seja sempre respeitosa, profissional, focada na solução e não em criar mais briga. É uma ferramenta para desviar o furor, sabe? A formalidade como uma ferramenta de respeito e não um obstáculo. É uma ótima forma de ver isso. Exato. E isso, sabe, me leva a uma reflexão final que vai além da prova. Pensa no impacto disso no dia a dia. Quando um cidadão recebe um documento do Estado que é claro, que é objetivo, que é respeitoso, isso não muda a percepção dele sobre o serviço público. A comunicação bem feita não é em si uma forma de prestar um serviço de qualidade. Acho que dominar essas ferramentas é mais do que passar no concurso. É se preparar para ser um servidor público melhor. Uma reflexão muito poderosa. A comunicação como um ato de cidadania. Esta análise foi integralmente baseada no material de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. Para mais conteúdos e estratégias, siga os canais do projeto Aleru